Olá, graças a Deus, mais uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, poderoso, como sempre, maravilhoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique, transforme sempre as nossas vidas, como essa leitura bíblica que é feita, nós entendemos e compreendemos as Sagradas Escrituras, o quanto isso é maravilhoso, que venha realmente encher a nossa alma, nosso coração de conhecimento, poder, de honra e glória, atentando sempre para a palavra do Senhor, que ela é o que edifica, transforma e restaura e nos traz o alimento para a nossa alma, para o nosso próprio coração. Como diz a sua palavra, o que nos traz vida realmente é a sua palavra, cheia do Espírito, que possa sempre nos dar a direção, o discernimento, o entendimento para irmos além. E estaremos lendo hoje, então, o livro de Levítico, capítulo 3 e capítulo 4, onde fala sempre das ofertas, depois que foi feito todo o santuário, como devem ser feitas as consagrações, e enfim, olha só. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou seja fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto, à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue dos lados do altar, e de sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os dois rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Olha só, é feito uma divisão de cada órgão praticamente, e para oferecer em sacrifício e comunhão ao nosso Deus. E ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha, no altar aceso, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor e porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue dos lados do altar, e de sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura tanto da cauda gorda, cortada rente a espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras está ligada a elas, os dois rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor no fogo preparado. E aí vai. Se a sua oferta for um cabrito, ele também vai apresentar ao Senhor. Pôr a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue dos lados do altar desse animal, que é uma oferta no fogo preparada. Trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os dois rins, uma gordura que os cobre e que está perto dos lombos, o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo, do aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. A gordura por si mesmo já faz mal também, né? Na verdade, e além do mais, o sangue, Deus, desde o princípio, em Gênesis, Deus fala para que não venha comer o sangue. Então, nós precisamos ter essa direção, né, com relação às ofertas. Hoje nós não temos mais o sacrifício de animais, e bois, e ovelhas, que seja o que for, porque Jesus já foi o nosso sacrifício vivo naquela cruz. Mas as ordenanças, fazer tudo com amor, que não tenha defeito, que não tenha nenhum tipo de contaminação, tudo tem que ser preparado com amor, com alegria na alma e no coração. E quanto mais fizermos, né, a oferta da comunhão,
como também aqui no capítulo 4, a oferta pelo pecado. Olha como o Senhor dá a direção. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Então, quando a pessoa ela peca sem ter a intenção de pecar, porque tem pessoas que maquinam o mal, ela permite que a mente venha ser dominada, os sentimentos, os desejos da carne, enfim, venham ser dominados. Quando a pessoa ela peca sem querer, como se diz, né, sem a intenção, porque Deus conhece até a intenção do nosso coração. Ela pecou no momento, veio naquele, sei lá, uma situação veio sobre ela, não resistiu, e ela pecou, não tinha uma intenção naquele momento de fazer tal atitude ou tal pecado, enfim. Ela não conseguiu resistir e ela pecou, fez o que é proibido. Mas então, olha só, olha até o 3. Se for o sacerdote ungido que pecou ou que pecar, trazendo culpa sobre o povo, o sacerdote trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Quer dizer, até o próprio sacerdote, ele sendo o santificado, ungido, ele pode errar, como está aqui. O Senhor já deixou bem claro, se o sacerdote ungido pecar, né, se foi ele que pecou, que pode trazer até realmente sobre o povo uma condenação, algum tipo de culpa sobre o povo, ele tem que apresentar ao Senhor o novilho, à entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. E o sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático que está perante o Senhor da tenda do encontro. E derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está a elas ligadas, os 2 rins com a gordura que os cobre, que está perto dos lombos, e os lóbulos do fígado que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi, sacrificado como oferta de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes no altar do holocausto, como o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é, tudo o que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento a um local cerimonialmente puro, onde se lançarão as cinzas. Ali os queimará sob a lenha de uma fogueira, sobre um monte de cinza. Olha só a forma como tinha que ser feito sobre uma questão de um pecado. E se for toda a comunidade de Israel que pecou sem a intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada, né? Como até diz hoje a mensagem do Senhor, que Deus não tem o culpado por inocente. E quando tiver consciência do pecado então que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante de toda a tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu, porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor da tenda do encontro e derramará todo o restante do sangue na base do altar, os holocaustos, na entrada da tenda do encontro, e então retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar, e fará com este novilho como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por eles e serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É a oferta pelo pecado da comunidade. E hoje nós já temos o nosso próprio sumo sacerdote, o nosso pastor Jesus Cristo, que ele é realmente o que nos trouxe a vida. Ele pagou o preço pelo pecado, pelo erro, pelo engano, tudo que já poderia ter sido feito no passado com sangue de bois, de bodes, ovelhas, enfim. Jesus, ele fez já por nós essa propiciação pelos pecados. Quando for um líder
que pecar sem intenção, porque havia o sacerdote, mas havia os líderes de cada tribo. Então, se ele pecou sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus será culpado. Quando o conscientizar do seu pecado, o líder trará como oferta um bode sem defeito e porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o holocausto é sacrificado perante o Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco de sangue da oferta do pecado e porá nas pontas do altar dos holocaustos. Demará o restante do sangue na base do altar. Queimará toda a gordura do altar, como queimou a gordura do sacrifício da comunhão. Assim o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e esse então será perdoado. Se for alguém da comunidade, aqui então já fala todo o povo, né, dessa tribo onde tem esse líder. Se for alguém da comunidade que pecou sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, ele será culpado. Quando o conscientizar do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Então vai retirar toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão, e o sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará propiciação por esse homem, e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta para o pecado, terá que ser sem defeito. Vai pôr a mão sobre a cabeça do animal, será morto como oferta pelo pecado no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco de sangue da oferta, e vai pôr nas pontas do altar do holocausto, derramará o seu restante do sangue nas bases do altar, vai tirar toda a gordura como se retira a gordura do cordeiro, do sacrifício da comunhão. Quer dizer, tudo é praticamente igual, né, na verdade. Tudo existe um propósito para aquilo que está sendo feito, né? Cada um, então, o próprio sacerdote é um boi, o líder é um cordeiro, depois é uma cabra, enfim, conforme for o pecado, então, é o animal ao qual tem que ser dado, e a maneira sempre é a mesma. Tem que tirar a gordura e realmente queimar no altar, e sim fazer tudo conforme. E aí, como diz a palavra, assim o sacerdote fará em favor do culpado propiciação pelo pecado cometido, e ele será perdoado. Então, hoje o nosso perdão para com Deus é muito mais, digamos, simples, não é necessário todo esse tipo de ritual, de sacrifício, de animal, de ovelha, que seja, mas você realmente rasgar o seu coração. Como Davi, ele rasgou o seu coração a Deus, Deus realmente o perdoou do seu pecado, foi tirado dele o seu pecado, havia sim as consequências do pecado, do erro, do engano que ele cometeu, né, que veio sobre a sua família, mas tudo isso realmente o próprio Deus sabe como ele vai administrar em cada um de nós. Então nós precisamos apenas ter um coração pronto para perdoar, porque até realmente perguntaram a Jesus se era só 7 vezes que tinha que perdoar aquele que realmente tinha o ofendido, e diz que não somente 7, mas 70 vezes 7 ao dia. Então, o coração deste homem tem que ser um coração realmente totalmente voltado a perdoar e poder realmente ter esse tipo de conduta e poder administrar realmente o perdão, porque muitas pessoas dizem que só perdoa da boca para fora, e esse perdão tem que vir da alma, tem que vir do coração, e haver a mudança, qual realmente é necessária, qual é precisa para que esse perdão venha a ser realmente um momento que a pessoa venha a ser transformada, lavada, remida no sangue do nosso próprio Senhor Jesus. Porque Ele que vai realmente limpar, Ele vai lançar no mar do esquecimento, e nada, nenhum mal terá o poder de tocar, mas sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Então que assim seja sobre a sua vida. Iremos ler mais outras direções no próprio Levítico 5, 6, enfim, tantos outros que Deus vai falar conosco, as formas, as maneiras, e muita coisa assim nós temos que praticar nos dias de hoje. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Ó Pai amado, mais uma vez eu quero te agradecer por esse dia, por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio, e que a sua paz ela venha reinar de forma gloriosa, poderosa
e sobrenatural sobre as nossas vidas, meu Pai. Eu sei que a Tua presença pode reinar, pode transformar e realizar sempre uma obra maravilhosa sobre o Teu povo. É o que nós te pedimos e é o que nós já te agradecemos com a certeza da superação sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Lembre-se disso, você não está só. Tem Jesus, tem o nosso próprio Deus que vai nos trazer a vitória e a resposta para sempre na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. O que precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.